Ready? Ready. All right. Bem, bom dia a todos. Agora nós teremos a palestra da doutora Serena Sullivan, já para começar a testar e provocar vocês no idioma em inglês. Né? Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu trazer o pessoal da FAO, que é da Universidade da Alemanha, e lá eles têm todo o curso de graduação, mestrado e doutorado na área da mecatrônica e da engenharia mecânica, mas no dia 17 teremos uma reunião com o BILAT, que é vamos dizer assim, os representantes da FAPESC do estado da Bavária para a América Latina. E eles estão ofertando oportunidades para que, se você quiser fazer um semestre lá na Alemanha, 5 meses, terão bolsa, o valor lá em torno de 900 euros por mês, para que você possa estar lá. Só que detalhe, nós vamos começar a tratar disso agora, temos que nos preparar para fazer as inscrições até o final desse ano, para ir para lá em 27 ou 28. Né? Na Alemanha nada acontece, esse ano eu vou me inscrever e vou entrar esse ano. Raramente. É todo um processo, uma burocracia. E aqui com a professora Serena, ela também tem vários cursos, ela é da ciência da computação, e ela vai falar sobre cibersegurança e os perigos que tem, que vocês vão enfrentar no dia a dia. Poxa, é legal, automatizei a minha indústria, maravilhoso. E se um hacker acessar a tua indústria? Ele não precisa destruir todas as máquinas. Ele precisa só atrapalhar o trabalho da empresa e você perde a tua certificação ISO, você perde a certificação para exportar para algum outro mercado. E quem pode contratar esse serviço do hacker? Pode ser um concorrente, pode ser o próprio hacker pedindo resgate dos dados e das informações que ele bloqueou de você. No caso do Instituto Federal, em 2022, nós tivemos um problema desse sentido com o CIGA, tivemos que voltar o backup lá para setembro, porque a gente não pôde pagar o resgate do roubo dos dados. Teve em Blumenau vários, não foi só o Instituto. A Unicred, o banco que eu tenho conta também, vocês podem procurar a notícia. Né? E várias outras empresas onde o hacker invade, bloqueia os dados e pede um resgate para que devolva a chave criptografada e você recupere os teus dados. Né? Então ela vai mostrar alguns exemplos. Um dos que me ocorre assim, grandemente foi a usina de enriquecimento de urânio do Irã, que um vírus foi colocado de forma global. Cada vez que ele achava uma usina, ele ia incrementando 0,5% a velocidade da centrífuga, até chegar a um ponto, ele não foi detectado pelos sistemas de segurança, que a própria centrífuga explodiu e nós tivemos um problema grave lá de morte de pessoas e adeus enriquecimento de urânio naquela usina. Então, com vocês, a doutora Serena Sullivan, de Colorado Springs, da National University. Okay, I think it's there. Good morning. So, do you want to stand up for a second? Shake everything out? Yeah? Roll your necks, get a little blood flowing. I know it's hard to sit in a warm auditorium for a long time, so, just kind of get the blood moving and then you can sit back down. I didn't have it translating. Okay, yeah, they all like, okay, good, I'll get up. So I will be, I created a presentation today that will hopefully apply to you as mechatronics students. Eu criei uma apresentação hoje, né, que eu vou mostrar para vocês hoje, que acredito que ela vai ser prática, vai ser aplicável para vocês como alunos de mecatrônica. My name is Dr. Sully. I teach at National University Cybersecurity. I've been teaching cybersecurity for about 15 years, and I've also been in industry. Meu nome é doutora Sully, eu ensino cibersegurança na Universidade Nacional, que fica no Colorado, e eu tenho lecionado na área de segurança cibernética pelos últimos 15 anos. So I used to protect against network attacks, and now I teach
other people how to protect against network attacks. Antes, então, de dar aula, eu costumava proteger contra ataques cibernéticos, né, empresas, instituições privadas, e agora eu ensino outras pessoas como fazer isso. Everything is interconnected. Everything that you do within mechatronics is connected digitally, as you well know. Tudo está interconectado. Então, tudo que você faz na mecatrônica, por exemplo, está interconectado digitalmente. Increasingly, networks are controlling our physical world. Cada vez mais, as redes estão controlando o nosso mundo físico. So what do you think would happen if a factory network went down for 2 hours? Então, o que vocês acham que iria acontecer se a rede de uma fábrica caísse por 2 horas? Alguém tem alguma ideia? 2 hours without production? 2 hours without production. What does that mean, big picture? E numa escala maior, o que significa essas 2 horas sem produção? Sem lucro, no profit? No profit, right. That's bad. In business, we always want to be producing, right? If people are at work, we want something for our efforts. Então, assim, isso é muito ruim, porque a gente, como uma indústria, a gente sempre quer estar produzindo e a gente sempre quer algo pelo nosso esforço. So in mechatronics, we are, I would say, concerned about the cyber-physical world, cyber-physical systems. Então, na mecatrônica, a gente se preocupa com os sistemas cibernéticos físicos, né? And we are increasingly seeing more electronics doing things for us. We used to do by hand. Now we have computer systems doing that for us. Então, cada vez mais a gente começa a ver os eletrônicos, dispositivos, né, fazendo coisas pela gente. A gente costumava fazer tudo manualmente e agora a gente está tendo essa automação das funções ou tarefas. And usually we're monitoring that in real time. So we are constantly looking real time how things are performing, that everything is up and running the way that we expect it to be up and running. E normalmente a gente consegue então monitorar isso em tempo real. Então a gente consegue ver como que está essa produção, como que as coisas estão funcionando e analisar tudo que está acontecendo ali em tempo real. Some components are located physically in the location of the area where the factory or other types of physical businesses are. Então, assim, alguns componentes eles estão localizados no local físico onde a fábrica está, na área de produção mesmo. Você consegue ter alguns componentes, sensores que estão localizados ali. But we are also integrated with the cloud, which is off-site, right? Mas a gente também tem a integração com a nuvem, com a informação que está na nuvem, que ela não fica no local físico da fábrica. And we are gathering information to make sure that our systems stay up and running ahead of time. We don't want to wait for it to break and then fix it. We want to anticipate if and when it's going to break and fix it before that. Então a gente precisa ficar de olho no dispositivo, em toda essa informação, para que a gente possa se antecipar a um possível problema. A gente não quer que o equipamento quebre para ser consertado. Caso exista a possibilidade de um problema, de um erro, a gente precisa identificar isso antes e corrigir antes da paralisação do problema que possa vir a acontecer. And in some areas, we have robots doing things. So I don't know if you're familiar with some of the factories in China, but they are almost completely run by robots. Então, hardly any people interaction. Sorry. Então, as fábricas da China, por exemplo, elas têm uma taxa de automação bem alta. Então, existe pouco trabalho manual e muitos robôs, muitos equipamentos trabalhando de forma autônoma. So we have some different things working together. We have IT, of course, information systems. Então, a gente tem algumas coisas que trabalham em conjunto. A gente tem o TI, né? Tecnologia da informação, é uma delas. Programmable, Programmable. a long day. Programmable, logic controllers, networks, As redes de programação lógica. SCADA, you call it there? They call it SCADA? SCADA software. You call it here? Okay. Yeah, so that is integrated. And then obviously cloud. And the thing, especially with SCADA, some of that is old, right? It's been around for a very, very long time. Written in languages that some C maybe, but some even older.
And what that means is, especially from a security standpoint, go ahead. Então, o que acontece? Todos esses sistemas estão integrados, né? Então, principalmente com o SCADA, ele tem uma linguagem de programação mais antiga, né? Ele é um equipamento, um software que ele já está por aí faz tempo. So when we normally do I better explain this. Okay, so when we normally do a penetration test is when somebody like me gets hired to go into somebody else's system and test and see if they have any weaknesses. Então, assim, só para exemplificar, quando a gente faz um teste de penetração, tentando invadir um software, né, ou uma rede, alguma coisa, o que é isso? É quando alguém como ela é contratado para tentar invadir um servidor, acessar uma rede, então quebrar as barreiras pré-estabelecidas daquela rede ou software. The tools we run on the enterprise networks that we use in our daily businesses. As ferramentas que a gente utiliza, então, no dia a dia, nas fábricas, enfim. Can work just fine, no problems at all. But when we deal with SCADA systems, we have problems. Essas ferramentas elas funcionam muito bem, mas quando a gente trabalha com sistemas SCADA, a gente tem alguns problemas. They are more delicate because of the languages that have been used to produce them. Our tools can crash them. Eles são sistemas mais delicados por causa da linguagem de programação que foi utilizada para desenvolvê-los, né? Então, as ferramentas para o ataque, elas conseguem derrubar o sistema baseado em SCADA. There is a large need for people who understand SCADA and penetration testing. Existe uma grande demanda para as pessoas que entendem a linguagem de programação, que entendem o software SCADA, e as pessoas que sejam também pessoas, né? Um indivíduo só que entende sobre o SCADA, mas que também entende sobre essa técnica de ataque, né? De invasão de sistemas. And because that is specialized and it takes a long time to learn both, the pay is nice. Então, como são profissionais especializados, que demora muito tempo para você aprender os dois lados, tanto o sistema SCADA quanto a técnica de ataque, de invasão, tem uma remuneração muito legal aí. All of these things that are working together gives lots of opportunities for people with bad intent to exploit those vulnerabilities. Então, toda essa infraestrutura trabalhando em conjunto, vários fatores diferentes, acaba gerando muitos pontos fracos que geram oportunidades para pessoas mal intencionadas. So, as a security person, we need to protect every single piece, all of it. That's a big job. Então, como alguém trabalhando na parte de segurança cibernética, você precisa garantir a segurança de cada uma das etapas, cada uma das partes e dos componentes. Então, é um trabalho bem complexo. Have you heard of the Purdue Model Evolution? Você já ouviu falar sobre o modelo de evolução Purdue? No? Okay. Não? Ninguém? That's okay. So there's about 6 levels of architecture that you can implement into this model. This model kind of outlines how the system can be formed. Então, existem, digamos, 6 modos de arquitetura que você pode aplicar para esse modelo, né? Como que ele pode ser estruturado. So usually in security, what we like to do is compartmentalize or segment, divide. I don't know, whatever's easy. Então, assim, normalmente na segurança a gente gosta de separar componentes, separar áreas ou isolá-las. So let's pretend we have, I don't know, some equipment here, different type of a system here. Then we have admin, like HR and workers and things like that. We have them here. We do not want HR on the same system as our factory or whatever type software. Então, imagine uma fábrica. Você vai ter, por exemplo, servidor. Vai ter um servidor aqui e outro aqui. Esse servidor vai ser responsável pela parte administrativa, de RH e tudo mais. Você não quer as informações do servidor, que é informação de RH, de funcionários e tudo mais, junto com as informações de produção. Você quer deixá-las separadas por áreas.
Because if or I won't say one person, this is considered critical infrastructure. The factories, the whatever equipment that you're building, this is considered critical infrastructure. If it's electric grid, water, transportation, communication, agriculture, all of this things fall under critical infrastructure, and they are a very valuable asset to attack. Então, existem alguns alvos principais, né? A gente tem empresas privadas ou públicas que trabalham na área da energia elétrica, água, transporte, agricultura, e esses são alvos que são alvos bem tentadores a serem atacados. Então, são infraestruturas essenciais, por isso são grandes alvos. So imagine if we had no separation between the different areas and an HR person accidentally gets into something over here. Então, imagine assim, a gente não tem nenhuma separação entre a informação e a pessoa que trabalha no RH, ela acidentalmente acessa as informações do outro lado, por exemplo, da fábrica, da produção. So in that way, we protect from insider problems. And in the other way, let's say we had an attacker who gets in, and they get into the finance department. Payroll, they get in there. Então, assim, primeiro você elimina a possibilidade de erro de usuário, de um usuário conseguir acessar ou fazer alguma coisa, bagunçar alguma coisa ali se você estiver separando tudo certinho. E de outro lado, você consegue se defender melhor caso você seja atacado por um hacker ou alguém mal intencionado que acesse, por exemplo, o servidor que tem as informações do financeiro. They get in there, it's much more difficult to get into the other places if it's separated out. Então, se eles acessarem esse servidor onde tem as informações do financeiro, mas você tem tudo separado, é muito difícil ele pular para um outro servidor, depois pular para o outro servidor, porque você separou eles fisicamente. We can also apply different types of security on different segments of the system. Então, a gente também pode aplicar diferentes tipos e níveis de segurança em diferentes áreas do sistema. Your SCADA systems do not need the same exact security applied as your payroll systems. Então, você não precisa do mesmo nível de segurança, por exemplo, para a produção, do que você vai ter para a folha de pagamento, né? Então, você pode ter diferentes níveis de segurança dependendo do que a gente está protegendo. So this Purdue model allows for that type of segmentation within those systems, just the factory systems. Então, o modelo Purdue, ele permite que você tenha esses diferentes níveis de separação e de proteção dentro desses modelos. Isso é aplicável a fábricas, no caso. So what you see here is an example of that separation. It might be hard to see in the back, so I'm going to tell you. Dá para ver tranquilo aí, pessoal? Tá. Aqui o que você tem, então, é algumas formas de fazer essa proteção. So down here, we have our SCADA, DCS, hybrid systems, whatever is specific to that particular system. We have our field devices, sensors, all of this input-output devices down at level 0. Legal. Então aqui, por exemplo, onde está na parte verde, você tem os sensores locais. Esses sensores eles estão alocados, seja na agricultura, lá naquele local, ou na fábrica, né? Our level 1, we had field controllers, our local area network controllers. Level 2, we have some more local HMI, local area network controllers. And then levels like 2 to 3, we have control center, processing. And then level 3, we have go with this. Então assim, você tem um servidor no nível 0, os sensores, desculpa. Aí você vai ter alguns controladores no nível 1. Você vai ter mais uma forma de processamento dessa informação, mas um processamento limitado, inicial, no nível 2. Aí, no nível 3, você vai ter o centro de controle desse processamento, ou seja, onde toda essa informação vai começar a se juntar. Go ahead. So all of this right here is our control information. So we have databases, servers, domain controllers, and then engineering workstations. Então, aqui, nesse nível 3, é onde fica
o processamento da informação, onde ela começa a se juntar. Você vai ter os servidores, os bancos de dados, vão ter várias partes desse processo de processamento de dados e é onde fica você também, por exemplo, a área da engenharia, onde fica o engenheiro, por exemplo. And then on a different level, level 3, we have our remote access, we have our control center for our local area network. We use this part to help secure this part. Então, no nível superior, a gente tem a área mais remota. A gente vai ter servidores virtuais, a gente vai ter algo que não esteja necessariamente na fábrica, só que o nível superior ele é utilizado para ajudar a proteger o nível abaixo, né? Ali o nível 2/3, né? Então esse nível de cima, o amarelo, ele ajuda a proteger o nível abaixo. Now up here we have our enterprise zone. Web servers, domain controllers, business servers, enterprise desktops. This is where HR is sitting, payroll and such. And then at the very top, we have our web servers and email servers, which helps us to do daily business. So while not everybody uses this particular model to secure your network, it is a way, like a guideline, so that you could use it to help secure all of those layers of different functionalities. Então, assim, pessoal, no nível acima a gente já começa a ter servidores online, a gente já começa a ter servidores de trabalho. Esse nível 4 ali, o em cinza, é onde vai estar o pessoal do RH, que vai estar lidando com folha de pagamento e tudo mais. E no servidor acima, eu esqueci, I forgot the last level. Whoops, sorry. No problem. Sorry. No servidor acima a gente vai ter então o servidor de internet e o servidor de e-mail, que vai ser o fundamental para você poder atuar como empresa nas suas funções diárias, né? Então, yeah, that's it. Okay. And I won't bore you with the industrial security standards. You can read them, nice long books. Ela não vai entediar vocês com os padrões de segurança né, de fábricas e tudo mais, os protocolos e tal. São livros bem grandes que vocês podem ler se vocês quiserem. Some of you in this room might have to eventually memorize some of these. Talvez alguns de vocês aqui precisem decorar alguns desses aí, eventualmente, né? I'm sorry. Not everybody will have to, but it's a very important job. So if you like reading policy, designing policy, having oversight of systems, this might be a good career for you. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de ler as políticas, os padrões, supervisionar isso, seguir essas diretrizes e tudo mais, talvez seja uma carreira bem interessante para você. And it outlines different security layers and levels for each different kinds of systems, similar to the Purdue model, but more in depth. Isso aqui é um pouco mais a fundo, né, pessoal? Mas, assim, conforme a gente viu o modelo Purdue, você também tem níveis de segurança dependendo da camada da informação, né? We also have another suite of standards, more books to read. A gente também tem esses padrões aqui que são mais livros para vocês lerem, tá? So I won't read this all to you, but there's a suite, a set of regulations and governance that you can apply to components, systems, policies, procedures, and just like a general set of regulations and governance. Tem algumas regulações, então, pessoal, que vocês podem aplicar a componentes, sistemas, políticas internas, digamos assim, procedimentos, e até de uma forma geral como uma estrutura geral, né? Isso é bem burocrático, teórico, assim, né? Então ela não vai entrar muito a fundo, mas tem essas diretrizes aí a serem seguidas. There are people that specialize in each one of these standards. You could spend your whole career on just one standard. I know. Então tem pessoas que são especializadas em apenas um desses padrões, tá? Elas passam a carreira inteira se especializando e afunilando dentro de um só desses aqui. For example, I don't want to read that. ISA TR 62443-2-3. We won't say that 3 times fast. Okay. It's patch management in IACS environment. That alone, you can have 3-4 people all day long looking at new patches,
testing to see if those patches can be applied, if it's going to break the system, if they apply the patch, and then if something happens, then they have to contact somebody else to kind of help fix that fast. Então ela usou como exemplo ali no Policies Sorry. no Sorry. problem, and Procedures, o penúltimo ali, que é o ISA TR 6244323, eu acho que foi esse que ela usou, que é o gerenciamento de patches, né? Então ela falou que tem 3, 4 profissionais que ficam o dia inteiro trabalhando só nesse padrão, né? Então você vai ter uma equipe que fica testando, monitorando, acompanhando só essa política, esse padrão, essa diretriz, né? E seguindo só isso. Então, dentro de uma empresa, dentro de um grupo, você pode ter profissionais extremamente especializados só em um deles. Is this something that you are already studying in school or something that you will study in the future? Isso é alguma coisa aí que você já conhece, já estão estudando, já estudaram ou vão estudar no futuro? Eu preciso ouvir para traduzir, vamos lá. Já estudaram isso? No? Vão Okay. estudar? Maybe? Maybe in the future they Maybe? will see it. Some? Okay. O SCADA? So, vocês estudam isso? É que eu não consegui ouvir direito. Estuda SCADA, que é aquele software de base sol, esse é o máximo que a gente tem de sistema supervisório. Tá. So the further they would go here, I think, would be SCADA. Okay, okay. But at least you are aware now that this is something that you could do. Mas agora vocês têm o conhecimento de que isso é algo que vocês podem se aprofundar, estudar e se especializar, né? So industrial networks have real-time constraints. A rede de industrial, ela tem limitações em tempo real. Things are very time sensitive. Certain actions have to certain actions have to occur in a series or at a certain time for everything to work correctly. Então, na questão industrial, o tempo ele é um fator muito importante. Certas ações precisam acontecer ou numa ordem específica ou num tempo específico para você conseguir ter o resultado. So there's a few terms that we think about to keep everything running on schedule and on time. Então, tem algumas coisas, alguns termos que a gente pensa para manter tudo rodando no tempo certo, deixar tudo redondinho. If we have one process working and this other process is waiting for the output of this process has to end on time. This process has to get that output on time process and then send it forward on time. We want no latency. Então, assim, se você tem um processo que depende de outro processo, o processo número 1, ele precisa terminar a sua produção no tempo certo, para entregar para o processo número 2 no tempo certo, para que ele possa fazer o seu processo por si só, no tempo certo, e dar continuidade à linha de produção. A gente não quer nenhum atraso, nenhuma inconsistência de tempo nisso. We also want to have, it's called jitter. I just say minimal communication errors. So we want the information to be passed from one place to another accurately without delay. Então existe também a preocupação que a informação ela precisa ser enviada de um ponto para o próximo de forma precisa, sem atraso, sem nenhum delay. So I was told that some of you have been maybe doing a little Python programming or maybe a little C programming. This is good. Ela ficou sabendo que vocês estão programando em Python, C? Sim? C não? Só Python? C? C também? Okay, both of them. Yeah. Okay, good. So when you're programming, it doesn't really matter what language it is. Let's say you're making a program. It could be something as simple as, I don't know, getting the average of 4 numbers. Quando você está programando, então, pode ser um padrão aí de 4 números. We expect a certain input to go in, right? We expect the user to input numbers, not letters. A gente está, então, programando, a gente espera que o usuário ele coloque números
não letras, a gente já espera que ele mande uma informação específica para o que você está fazendo, né? We expect the algorithm to work correctly. User enter 4 numbers. We add 4 numbers. We divide by 4. We get the average. Ok? Então a gente espera que o usuário coloque 4 números, a gente recebe os 4 números, a gente processa esses números, divide por 4 e a gente consegue uma média. This will happen every single time, no matter which 4 numbers you put in, it's always going to divide it by the number of numbers that you put in. Okay. Isso vai acontecer todas as vezes. Não importa quantas vezes o usuário coloque 4 números, você vai receber esses 4 números, dividir eles por eles mesmos, na exemplificação, né, e obter o resultado. So this is called deterministic programming. We always know what the output is going to be. Então, isso é chamado de uma programação determinística, é uma nomenclatura correta? É isso? A gente sempre sabe qual vai ser o resultado, né? If somebody Ou a starts, informação. oh, Desculpa. sorry. Não, go ahead. If somebody starts putting in some other thing, special characters, letters, something, your program is not going to behave correctly. Então, assim, se alguém colocar uma informação diferente, caracteres especiais, letras, o teu programa, o teu código, ele não vai funcionar da forma que deveria. So you will know that your program is not working correctly. It's going to be very, very obvious that your program is not working right. Então, você vai saber que o programa não está funcionando corretamente e vai ficar bem claro que ele não está funcionando corretamente. Sometimes when you start programming very long programs with lots of different functions, lots of different inputs, lots of different variables, sometimes you might get the answer that you expected, and sometimes you might not get the answer that you expected. Então, quando você está fazendo uma linha muito grande, uma programação muito longa, muito extensa, com várias informações variáveis e tudo mais, às vezes você consegue a informação que você esperava e às vezes você não consegue a informação que você esperava. And maybe it'll do that sporadically. Every once in a while it will do that. So it's not necessarily easy to reproduce that problem every single time that program runs. Então, às vezes, isso vai acontecer esporadicamente. Então, pode ser que, às vezes, ele não vai funcionar, às vezes ele vai funcionar, mas é difícil você conseguir reproduzir esse erro todas as vezes. Sempre. That's non-deterministic behavior. Esse é um comportamento não determinista. In any kind of big industrial systems, we cannot have non-deterministic behavior. E quando a gente está falando de um sistema grande, um sistema importante, a gente não pode ter esse comportamento. Every single time the program runs, it has to perform the exact same way. Toda vez que o sistema atua, ele precisa funcionar da mesma forma, exatamente da mesma forma. In the past, sometimes programmers have been a little not paying attention. No passado, por muitas vezes, os programadores eles não prestavam atenção. They run a program, let's say 500 times, they always get the same output. Eles rodam o programa, por exemplo, 500 vezes e eles sempre conseguem o mesmo resultado. But on the 501st time, they get a different answer. Mas na tentativa 501, eles recebem um resultado diferente, uma resposta diferente. That piece right there is where the attacker will take advantage. Esse tipo de informação diferenciada que é onde o atacante, quem vai atacar o seu sistema, vai tirar vantagem. Oh, sorry. So we will have time-sensitive network security. Kind of jumping a little bit, but that's okay. So the idea here is that because we are creating these programs to run the systems, they will always be deterministic. They will always be on time. They will perform the same way every single time. Then we could have a more secure system. And that's why it's very important, if you are programming anything to do with that type of critical infrastructure, that if you ever get a non-deterministic response, you have to fix it. You have to. Então, assim, é extremamente importante quando você estiver programando que
principalmente se tratando desse tipo de programa que o tempo é um fator contribuinte, que você consiga sempre reproduzir o resultado e obter o resultado esperado. Caso você rode um teste e ele tenha um resultado diferente, mesmo que seja só uma vez, você precisa consertar isso, descobrir o que aconteceu e encontrar a solução para isso. So another thing that happens with these kinds of systems is we have something called a time of check, time of use. Have you heard of that? Yeah. Já ouviram falar no time of check, time of use? O tempo de checagem Okay. da informação e o tempo de uso. Some? Okay. So what will happen is let's say you write a program. Your program will create a process. Então, você programou, essa programação ela vai criar um processo, né? That process is going to be responsible for some things. It also has some threads in there. We're not going to go into that. So we will say that we have some processes. This process will go check something. It will check to see if a response is there. It will check to see if the memory location is available. It will go and check, oh, I see that this there. So now I know that once I need it, I can go back and get it and use it. Esse comando ele vai gerar um processo e vai criar um momento de check, né, de checagem. Então, ele vai checar uma informação, checar uma memória, buscar alguma informação para saber que caso ele precise daquela informação, ela está ali. Né? Caso ele precise daquela memória, ela está ali disponível. Esse é o momento de checagem, de check. This happens very quickly. Time of check and time of use is usually a split second. Isso é bem rápido. Esse tempo de checagem e o tempo de uso, ele é uma fração de segundo, é instantâneo quase. That's a point of attack. E esse momento entre um e outro é um ponto de ataque. In that split second, if somebody changes what you just checked and puts something else there, then the system goes away for like milliseconds, nanoseconds even. And then it goes back and uses it and grabs whatever information was there and uses that instead. An attacker put that there, you're in big trouble. Então, assim, ele checou a informação e ele foi fazer o uso. Existe uma janela bem pequena de frações de segundos entre a checagem e o uso. Se quando ele checou e ele foi fazer o uso nessa janela de tempo, a informação foi substituída por um malware, alguma coisa que não era para ser, que alguém que está atacando colocou ali informação, isso é uma janela de tempo que tem uma falha de segurança. Então, entre a checagem inicial para conferir a informação e o uso dela, que ele volta para realmente utilizar aquela informação, é inserido um código com o objetivo de fazer alguma coisa errada. So a lot of these systems were originally designed on a standard called 802.1. Muitos desses sistemas foram feitos com base em uma linguagem. What's the name? 802.1. 802.1? AO2.1? É isso? 8. Eight. Tá, desculpa. Sorry. Entendi, desculpa. Não, no problem. So Tá ali, 802.1. when that standard was developed, there was no security in mind for that whatsoever. Quando esse padrão foi criado, não existia preocupação com a segurança, né? And we still use it, E a gente ainda utiliza ele. right? So that means that we have to secure it. Então, isso significa que a gente, mesmo utilizando ele ainda, a gente precisa protegê-lo. But the cool thing is that we know about these type of attacks. They're called time synchronization attacks. Então, a questão é que a gente conhece esses tipos de ataques, os mais comuns, né? Eles são chamados de time synchronization attacks. São ataques do tempo da sincronização. So because we know about that kind of attack, we can put mechanisms in place to protect it. Então, conhecendo o tipo de ataque, a gente consegue colocar mecanismos de defesa para proteger o sistema. Hold on. That's okay. So what could happen with time synchronization, I think I already kind of mentioned this, but it could be packet misalignment. So what could happen is let's say, whenever I'm not sure if you know like how networks work and all of that, so I don't want to, They do. They do? I believe Okay, so. all right. So great. So let's say
in a regular network, let's not talk about industrial systems for a second. Let's just talk about a regular network. So let's say you have a client like a web server and your computer that you're running like Google Chrome or Firefox or whatever browser that you like to use. Então, falando de uma rede comum, tá, pessoal? Você tem um servidor web e você tem o seu browser ali, pode ser o Chrome, por exemplo. Most of the time, we're expecting certain packets to be delivered in a certain sequence. Então, a maior parte do tempo a gente espera que o pacote seja entregue numa certa sequência, né? Uma sequência esperada. So sometimes in these time synchronization attacks, they will misalign the packets, deliver them in the wrong order, or alter the packets so that the wrong packets are delivered. Então, nesses ataques de sincronização, né, de tempo, é feito ou uma inversão da ordem do pacote, né, são vários pacotes, então eles são misturados, digamos assim, ou é feita uma substituição do pacote, colocado o pacote errado, né, com uma má intenção, ali no meio. Now, if this happens once or twice, probably won't have that big of an impact. Se acontecer uma ou duas vezes, não vai ser nada demais, provavelmente. But attackers don't stop at once or twice, they stop at millions. Mas quem está atacando não para na primeira ou na segunda tentativa, né, ou ação, ele para depois de milhões, né? And that can disrupt your entire system. E isso pode bagunçar, causar problemas no seu sistema inteiro, Bring it down. fazer ele cair. And this can also cause safety problems for people. E isso também causa problemas de segurança para as pessoas. Some of those equipment are heavy, right? Sorry? That's okay. I'm Okay. thinking. Sorry. The other thing that we have to worry about is edge computing. Outra coisa que a gente precisa se preocupar é o Edge Computing. Tem algum nome em português para isso? Você já ouviu? Computação Edge? Borda? Pode ser borda, mas não sei se tem uma tradução, às vezes usa em inglês, né? Mas computação de borda, de... Linear? Maybe? I don't know the translation for edge computing. Edge computing. If Maybe can there explain isn't. it. Yeah, maybe it's edge yeah. in Portuguese, but they don't say anything. So what will happen is so what you have is, let's say you have cloud computing. So you have your cloud up here, and you have all of these different types of equipment connecting to the cloud. Everything is being processed there. Everything is being done up in the cloud. Então, vamos supor que todo o teu processamento é feito na nuvem, né? Então, você tem tudo conectado na nuvem, mas todo o processamento é feito lá. That's the older way of doing things. Now we're moving towards edge computing, which means that we still have all of these same types of equipment down here, but the processing is taking place here. Okay? Então, o cloud computing ele é uma forma antiga de se trabalhar, digamos assim. Você ainda tem os mesmos dispositivos, mas o processamento é feito ali mesmo, no local. And then we have an edge server that sits between all of these devices that are doing the processing and our digital remote manager that we have probably in the cloud. Então, você tem entre o dispositivo e a nuvem, que seria o organizador dos dados, digamos assim, o armazenamento e tudo mais, você tem o Edge Server, que vai fazer o processamento entre uma etapa e a outra, então entre a nuvem e o dispositivo. So now instead of all the data going from here, just being transmitted here, everything being performed here, now each one of these devices is doing its own data processing, going up to the edge server, being processed there, and then moving up, which kind of distributes our attack profile a little bit. Então, ao invés de você conectar todos os dispositivos com a nuvem, fazer o processamento diretamente na nuvem, o dispositivo faz o processamento, entrega para o Edge Server, né? E ele entrega para a nuvem para o armazenamento, né? Então, o processamento é feito localmente, isso, desculpa, e você tem, então, diferentes etapas que eliminam, mitigam um possível ataque. But we do have a problem because now all of the edge devices are targets too. Mas agora a gente criou
ou tem um novo problema que o servidor Edge ele é alvo também, né? This is going to be very, well, probably already is. You might already, it's important in robotics, and it's important in autonomous systems, systems that work all by themselves. Então, o Edge Server ele é relevante na robótica e em sistemas autônomos, né? So we secure those too. That's what we do. If we see a problem, we try to figure out how to secure it. So now, not only are we protecting the cloud, we're protecting the edge servers, but we're protecting each one of those edge devices. Então, a gente faz a segurança desses dispositivos também, né? Se a gente identifica uma ameaça, digamos assim, a gente precisa, então, garantir a segurança disso. Então, a gente faz não só a proteção do servidor Edge, mas dos dispositivos que estão conectados a ele. So this is a typical way of doing things. Essa é uma forma comum de fazer as coisas. What we're doing here is we're trying to establish trust between the hardware and the software so that we think that the hardware that is processing these items can be trusted to be sent forward, basically. So here we are looking at our actual device. It could be any edge device, doesn't matter which one. This is kind of generic. So we have a device. We're going to make sure that only authorized people are going to be allowed access to that particular device. Então, o que a gente vai ver agora é construir uma confiança entre o hardware e o software. Tá? A gente tem, então, de uma forma genérica, o primeiro dispositivo, né? E a gente precisa garantir que o acesso a esse dispositivo é feito apenas por pessoas autorizadas. We do not want systems to load or boot up unless we want them to. No untrusted booting. I don't know how you're going to say that. A gente não quer que um sistema ele faça o boot, que ele se inicie, a não ser que seja necessário, ou a não ser que a gente queira isso, que seja intencional, por mais que possa ser automático. Então a gente só tem o boot, só tem uma inicialização quando necessário. A gente precisa dessa confiança de operação. We also, when we're booting, that's the hardware, we also need the boot to the operating system, starting up the operating system. So we want to make sure that only the operating system that we allow is the one that loads. Então a gente precisa também garantir que apenas o sistema operacional que a gente permite vai ser o que carregue. Then, on top of your operating system, you'll have applications that perform different functions. You know that. Então, baseado no sistema operacional, você vai ter aplicações, né, que vão funcionar, que vão executar de formas diferentes. So we want to make sure that every single application that's loaded onto that operating system is also trusted. Então, a gente precisa garantir que cada uma dessas aplicações também seja de confiança. And then, in theory, this should protect us from some attacks. Então, em teoria, isso deve garantir alguma proteção contra alguns ataques. I say that in theory because there have been incidents in the past that have taken advantage of some of these types of things. Então, ela fala na sua maioria porque já houve incidentes no passado em que se tirou vantagem desse tipo de sistema. These are the types of things that have taken down, what are they called? Oil lines, you know, big oil transmissions. I don't know what we call those, but Pipelines? pipelines. Thank you. Então, esse é um tipo de sistema que é utilizado para distribuição de petróleo, por exemplo, né? Muito comum na Europa. Então, já se tirou vantagem desse tipo de sistema nesse tipo de situação, né? Na distribuição de petróleo. So in the 1980s, there was a Cold War going on between, well, Russia and, well, I know the United States was involved, of course. Sorry. So we had this Cold War going on, and there was a Russian spy. His name was, his spy name was Farewell. Ok. Então, na década de 80, estava rolando a Guerra Fria, né? E existia um espião soviético chamado Farewell, que seria tipo adeus.
So he was working in an American, not factory, but an industrial control system. Então, esse espião, ele trabalhava num local industrial, né, nos Estados Unidos. And somebody found his list of things that he was supposed to be trying to find for Russia. E alguém encontrou a lista de objetivos dele, o que ele precisava encontrar, o que ele deveria encontrar para mandar de informação para a União Soviética. So when it was France that found this list. France? France found the list. Ok. A França encontrou a lista. There's a long story. It's a whole book. No problem. Yeah, sure. But yeah, so France has the list, and one of the things that was on the list was a system to control the flow of oil through the Trans-Siberian Pipeline. Então, a França encontrou essa lista e uma das coisas que estava lá era basicamente o sistema, né, identificar ali o sistema para o controle de fluxo da distribuição do petróleo. So France and some European countries and the United States. Na Sibéria, desculpa. Oh, Siberia? Huh? Siberia? Trans-Siberian Trans-Siberian. Pipeline. Transiberiano. The one that's in Russia. Que fica na Rússia atualmente, isso. So France and some European states or countries and the United States, their leadership got together and they said, what are we going to do about this? Russia is spying on this with these KGB operatives. What are we going to do? Então, a França, outros países se reuniram e estavam buscando uma solução, né? A União Soviética está espionando a gente, estão atrás de informação, o que a gente vai fazer? So what they decided to do was let Farewell steal the plans for a system that could control the flow of oil through the Trans-Siberian Pipeline. Então, o que eles decidiram fazer era deixar esse espião, o Farewell, roubar o sistema, né, para poder ser aplicado nessa rede de distribuição transiberiana. It was an application that ran on top of their system. Tinha uma aplicação que rodava em cima baseado no sistema. And they falsely trusted it because the astronauts in outer space was able to see the explosion of the Trans-Siberian Pipeline from outer space. E eles confiaram tanto nesse sistema que tinha sido roubado que um astronauta no espaço conseguiu ver a explosão que aconteceu devido ao uso desse sistema. What they had done was implemented a timing attack into the application that they let the Russian operative, KGB operative, steal. Então, o que aconteceu foi que eles deixaram o agente roubar, o espião roubar o código, mas eles colocaram um cronômetro, né, uma aplicação que fosse atuar no momento exato em cima desse código. So, when they first loaded the software, it worked just fine. Então, But quando eles carregaram, quando botaram o software a primeira vez, rodou tudo certo e deu tudo certo. But after a certain amount of time, Mas depois de um certo período de tempo, yeah, crazy, huh? We don't think of viruses as having an impact in the physical world. Usually it messes up software. But that's one time, well, there's a couple times, but that was one of the probably most famous, and it was classified for a long time. Everybody thought it was a malfunction with the Trans-Siberian Pipeline, but really it was several different countries getting together and tricking them. Então, normalmente a gente não pensa sobre um vírus ou um malware tendo uma aplicação e um impacto direto no mundo real. A gente pensa só no mundo digital. Mas isso é um exemplo claro de alguns países que se uniram para poder ter uma atuação com um software que fosse ocasionar um problema direto. E por muito tempo isso ficou secreto, né? Não foi divulgado o que aconteceu. O que veio ao público era que tinha sido um acidente, uma coisa acidental que tinha acontecido. So we had a system, Stuxnet, you remember? Yeah. You guys all know about Stuxnet? Vocês conhecem o Stuxnet? Não? No? Oh, this will be fun then. No. It's kind of scary actually, but it's interesting because we learned a lesson, and now that we know that this can happen, we can protect against it. So that's why we talk about different types of attacks that are out there, because if we understand them, then we can start coming up with ways to protect against that from happening again. Our whole idea is we break in, whoa, slow down. We legally
test software and check for vulnerabilities and exploit those vulnerabilities on enclosed like systems. So we kind of learn how to exploit systems in order to figure out how to provide mechanisms to protect them. That's why they say, oh, you're cybersecurity, you're a hacker, because you kind of are, but really what you're doing is you're learning how to protect things. Então, o Stuxnet, ele serviu como uma boa lição para o mundo e devido a esse ataque, o inicial no caso, houve muito aprendizado e muitas mudanças que ocorreram. E ela falou um pouco sobre o que ela faz também. O trabalho dela, uma parte do trabalho dela, consiste em testar defesas. Então, ela age de uma forma ética e com permissão para testar o sistema de uma empresa ou um programa novo de uma forma isolada. Então, ela quebra as seguranças cibernéticas daquele software ou da rede e ela consegue acessar, ela aprende com isso, coleta dados e informações e, junto com uma outra equipe, ela vai desenvolver, então, uma forma de tornar essa defesa mais forte. So what happened is that Iran was enriching plutonium, which can be used in nuclear weapons. Então, o Irã estava enriquecendo plutônio, né, que pode ser utilizado para armas nucleares. So, and this was kind of standalone. So it wasn't like it was connected to the internet like we know today. E esse sistema que eles utilizavam da usina para o enriquecimento, ele era isolado, né? Então ele não tinha conexão com uma rede externa. So what this means is that somebody had to have physical access to Iran's uranium enrichment system. Então, para esse ataque acontecer, alguém teve que ter acesso físico à central de enriquecimento do Irã para que esse ataque pudesse acontecer. And it's theorized that they brought a thumb drive with them. E a teoria é que eles trouxeram um pendrive com eles. They put it into a computer. Eles conectaram ao computador. You know when you turn on, you guys use thumb drives? Yeah? Vocês já usaram pendrives, né? Okay, yeah. So you put it in, and then something starts running automatically. It says, what do you want to do with this file? That's a great place to put bad software because it runs automatically and people aren't paying attention. So and you can hide it from people too. So you put the thumb drive in, it starts doing something automatically. People don't notice that it's actually happening because it's hidden from the user. So that's kind of what they did here. They put the thumb drive in the system. It started automatically putting software, and it started, and it was, the virus itself was controlled out of Denmark and Malaysia. And so they had some help there, and then they started to register false names. So it's, we'll just stick with that. Can I translate? Okay. Sorry. Então, vocês já conectaram um pendrive, né, no computador. E tem aquele momento de leitura automática, né, que é quando ele vai procurar o que tem lá dentro, como que vai processar essa informação, enfim. Esse é um momento, ela que disse, esse é um momento muito bom para você ter alguma coisa com uma má intenção ali, porque é uma leitura automática. E foi isso que eles fizeram. O software, né, o Stuxnet, ele foi desenvolvido na Dinamarca e na Malásia e na Malásia também, tá? Então foi um trabalho conjunto e foi isso que aconteceu. Chegaram lá, conectaram o pendrive e automaticamente ele infectou o sistema. It starts moving through different systems around the world, so it impacts about 100,000 different systems around the world. E esse vírus ele começou a se espalhar pelo mundo e ele acabou infectando mais de 100 mil sistemas mundo afora. And all viruses take it's software, right? So it takes advantage of very specific software vulnerabilities. In this case, it took advantage of the Siemens control software Step 7. Ok. Como ele é um software, ele vai procurar fraquezas bem específicas num sistema ou num software, né? No caso do Stuxnet, ele focava no Siemens Control Software Step 7. Então, na sétima etapa do software de controle Siemens. Não sei se vocês conhecem, mas ele focava num ponto bem específico de um software específico. So Siemens is responsible for regulating the rotational speed
of centrifuges. O Slemens, esse software, ele é responsável por controlar a velocidade de rotação das centrífugas de enriquecimento de material urânio ou plutônio. What that would do is it starts making the centrifuges run off time. So instead of always being going at a certain time, and randomly. So it starts destroying or damaging the centrifuges, which results in no uranium production. Então, o que acontecia é que o Stuxnet ele alterou de uma forma aleatória a velocidade de rotação. Então, existia um padrão de rotação e ele dava pequenas pausas. Isso atrapalhava e atrasava o processo, fazendo com que você não conseguisse chegar ao nível de enriquecimento desejado. So this started in 2009, and it very quickly spread. And so you look at this little chart right here. I know it's hard to see from back there. So we have, on February 1st, 2009, we had 1,600 systems impacted, almost 4,000, no problems. Então, ele começou a agir em 2009. Então, dia 1º de fevereiro de 2009, a gente tinha em torno de 1.601 sistemas impactados e ali fala fora de operação, né? E outros 3.936 que estavam infectados, mas sem nenhum problema. By May of 2010, we had 4,500 systems impacted and only 4,000 still not impacted. So we have a significant increase of who was impacted. These are all out of operation now. Então, Well, not now. We don't know about now. That's secret, right? But at this point, we had that much out of operation. Então, em maio de 2024, a gente teve 4.592 sistemas fora de operação, né, que estavam danificados. Então, a curva de infecção e dano aumentou bastante e tinha 3.936 que estavam funcionando normalmente. Nobody knows who brought the thumb drive there. Ninguém sabe a origem, quem trouxe o pendrive. I'm guessing some super secret squirrel spy. Talvez um esquilo espião levou o pendrive lá para dentro. So this is, I'm not going to go over this. We went over the more detailed one, but it's just another slide. They will tell them, please, that they'll have access to these slides. So if there's something that they want to look at later. Se vocês quiserem revisar ou procurar alguma informação que está aqui, pessoal, por isso que ela está passando meio rápido, vocês vão ter acesso a esses slides, tá? Esse arquivo. Let's see. We'll skip that one. Well, I guess we do need to talk about this just for a second. Have you guys heard of ransomware before? Já ouviram falar em ransomware? Yes and no, Okay. yes and no? Okay. So it's kind of like a kidnapping situation on devices like servers. Então é basicamente um roubo, um furto de informações, né, com uma pequena extorsão envolvida. But they don't kidnap your actual server. They lock it. They encrypt the data that's on the server. Então uma das formas de agir é você criptografar as informações ou acesso ao servidor. So what will happen is you will get an email which looks legitimate. Então o que acontece, você recebe um e-mail que ele é muito legítimo, ele aparenta ser bem legítimo mesmo. It could look like it's from your bank or from, a business partner that you normally work